Antes de começar, deixa eu fazer um pedido. Se você gosta desses assuntos que discutimos aqui, se você é CAC, caçador, atirador, colecionador de armas, ou atividades e cerimônias militares, subscreva, quer dizer, se inscreva no canal, toque o sininho para receber notificação, que não vai receber nunca, né? Sabe que o YouTube não gosta de assunto de armas, recarga de munição, esses assuntos assim, ele não gosta, então não vai lhe avisar nada. Mas de qualquer forma, não custa nada você se inscrever, tocar o sininho, divulgar o canal. Estamos com quase 89 mil, ainda falta um bocado para 100. Mas tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente chega nos 100 mil. Aí eu posso me aposentar. Olá, amigos! Feliz Ano Novo a todos! Hoje já é dia 2 de janeiro de 2023. Como prometido, aliás, não é prometido, né? O governo que entra não promete nada, ele ameaça. Assisti os dois discursos do novo presidente, tanto aquele que ele fez no Congresso como o que ele fez depois lá naquele parlatório do Palácio, e foram discursos de ódio, de perseguições, revanchismo, e como ele não tem um projeto, ou nunca divulgou um projeto para governo, seus planos para governo, ele passa o tempo todo falando no anterior. Então, disse muito pouco do que ele vai fazer. Ele ficou criticando. É a história. É, é um partido que vive de mentira, né? Então, quem sabe ler viu que é tudo o contrário. Então, ele disse que recebeu um governo quebrado, que recebeu isso, que recebeu aquilo, e quem acompanha sabe que nada disso. Mas não queremos mais falar de política. Isso é uma página virada. Apenas antes Quer dizer, esse vídeo é para falar no novo decreto, decreto número 11.366 de 1º de janeiro, aquela ameaça do revogaço. Então vou mostrar o decreto, vou falar no decreto. Só antes me permita, por um dever de justiça, falar do comandante da Marinha, dos 3 comandantes militares. Vocês sabem que a Marinha é a mais antiga, né? Então nós já tínhamos Marinha, né? Já veio com Brasil Colônia. Então a Marinha é a mais antiga das armas. Depois veio o Exército e a mais novinha é a Aeronáutica, que é de 41, eu acho, sei lá. É nova. Nasceu na Segunda Guerra. Antes havia uma pequena aviação do Exército, muito pequena, aqueles aviões antigos. Mas, de qualquer maneira, como já falado aqui neste canal, os generais é que eram o esperado como salvadores da pátria, que fizessem alguma coisa. Afinal, o Exército sempre fez, né? O Exército deu o golpe no Dom Pedro II e criou essa porcaria de república. Era muito melhor ter ainda o imperador, nos moldes, por exemplo, da Inglaterra, né, parlamentarista, se elegia o primeiro-ministro e os deputados e senadores, mas não se mexia no imperador, não, que era um problema de família. Ele tinha seu herdeiro próprio, etc. Então era menos uma confusão para nos atormentar. Mas o Exército se meteu na história e temos a República. Depois da República também tivemos um monte de revoluções de 30, 32. O Exército sempre se ouve
para tomar atitude. E agora que todo o povo estava na rua, milhões e milhões de pessoas na chuva, passando o diabo para que ele tomasse atitude, amarelou e não tomou. Mas, como eu disse, temos que render homenagem a esse ministro Garnier, almirante Garnier da Marinha, que os comandantes militares receberam ordem. Já recebi. O novo governo não tinha assumido, mas já dava ordem. Então, o atual agora ministro da Defesa, mas antes era o futuro ministro da Defesa, mandou que eles antecipassem a posse e o Exército e a Aeronáutica correram para obedecer. Esse cara da Marinha disse: não, vou mudar nada, estava programado para 5 de janeiro, vai ser 5 de janeiro. E como ele não quer prestar continência a um descondenado, ele não vai. Então, não me pergunta como é que vai ser, porque vai ser uma passagem de comando na qual, do mesmo jeito que houve uma passagem de faixa na qual o presidente que sai não passou, a Marinha vai ter uma passagem de comando na qual o comandante que sai não vai. Então era só isso que eu queria comentar antes de entrar no assunto. Muito bem. Então, como eu disse, vamos falar no decreto número 11.366 de 1º de janeiro de 2023. O presidente da República, isso aí veio da Secretaria-Geral, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Aliás, é um decreto mal escrito, cheio de erros, tem inclusive coisas inconstitucionais, se bem que eu não sei, já dado a relação promíscua entre o STF e o atual governo, o novo governo, não sei se esse negócio de Constituição vai valer. Valia para o governo que saiu, né? Para o governo passado, valia. Toda hora estava lá o Randolph Rodrigues, sem passar pelo Ministério Público, entrando com... Ai, vou te contar. Então, não sei, mas está cheio de erros, cheio de coisa. Com certeza muita coisa vai ser consertada e revista. E, em fevereiro, quando entrar o novo Congresso, não se esqueça que o Marcos Polon foi um dos deputados mais votados, né? Ele é deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, a terra natal dele. E ele vai trabalhar num projeto de lei para resolver essas coisas. É continuar dando apoio ao ProArmas e... como é que eles chamavam? Bancada da bala? Que seja. Então, vamos ao decreto do Lula. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a maldita Lei do Desarmamento, decreta. Artigo 1º. Este decreto suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por CAC, caçador, atirador e também particulares. Restringe o quantitativo de aquisição de armas e munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e caçadores. Então está suspenso emissão de CR até que se resolva aí o que um grupo de trabalho tem 60 dias para apresentar. Institui, como eu estou dizendo, o grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação, a Lei 10.826 de 2003, a Lei do Desarmamento. É um decreto ruim? É. Prejudica muita gente? Claro que prejudica, mas não é nada do que a gente imaginava, né? Imaginávamos uma quebradeira total de empresas, de não sei o quê, e não. Ele veio menos pernicioso, mas ainda assim tem coisas que, né? Direitos que foram cancelados, né? Então, por exemplo, na seção 2 das armas de uso restrito, artigo 3º, ficam suspensos registros para aquisição e transferência de arma de fogo de uso restrito por CAC e particulares,
até a entrada em vigor da nova regulamentação desse grupo de trabalho. Quer dizer, suspenso o registro para aquisição e transferência. Então você não pode comprar arma de calibre restrito e muito menos transferir para alguém. Está suspenso. Primeiro, fica suspensa a renovação de registro de arma de uso restrito. Renovação do registro é CRAF. Né? Você tem o CR, é uma coisa. Registro de arma é o CRAF. Então fica suspenso renovação de CRAF de arma de uso restrito. E fica prorrogada a validade de registro vencido, que vencer nesse período por causa do grupo de trabalho, etc, etc. Fica suspensa a aquisição de munições para arma de fogo de uso restrito. Então, o pessoal que tem fuzil, etc, não vai poder comprar munição até que entre em vigor esse grupo de trabalho aí, o trabalho do grupo de trabalho. Outra coisa que eu achei que vocês não vão gostar é o parágrafo único do artigo 13. Fica suspensa a prática de tiro recreativo em clubes, escola de tiro e entidades similares por pessoas não registradas como CAC. Ou seja, você não pode levar um amigo que seja CAC no seu clube de tiro porque está suspensa. Ele não pode atirar num clube de tiro, tá? Só CAC com CR em dia que pode. Então, visitantes, amigos, é o que chamava de tiro recreativo, né? O cara pegava uma licença no Sinarme, por exemplo, o cara que tem arma no Sinarme. Arma no Sinarme não é para competição de tiro. Arma no Sinarme, olha que eu falei, competição de tiro. Tem um vídeo meu anterior que fala que esse governo ameaçou que CAC, que não participar de competição de tiro, eles, ó, degolarão. Então, o cara tem arma no Sinarme, tira uma guia de tráfego para ir a um clube e vai lá dar uns tiros. Não, não pode, ele não é CAC. A arma dele do Sinarme é para defesa pessoal e tem que ficar dentro de casa, não tem que ir para clube de tiro. Isso eu já digo aí há vários anos, né? Isso aí não... Mas tem sempre uma turma do tiro lúdico que sempre me criticou quando eu avisava essas coisas. Então, aí não posso fazer nada. Minha função é só avisar, alertar, explicar. O resto é por conta da cabeça de cada um. Outro artigo chato é o artigo 14. Aliás, esse decreto foi feito por gente que não entende nada, não sabe o que está fazendo, e por isso mexeram onde não precisava e atrapalharam aquilo que precisava porque eles não fazem ideia. Uma coisa que eles não entendem é o artigo 14. Então acabou com o porte de trânsito. Por que foi criado o porte de trânsito? Por uma questão de segurança. Você está levando no seu carro um fuzil, várias pistolas, um monte de munição. Isso, para bandido, é um prato feito. Ele não precisa nem comprar no Paraguai, basta ele te assaltar e levar tudo. Então, foi criado o porte de trânsito para que você pudesse defender esse seu acervo quando você estivesse indo para o clube de tiro ou voltando para casa. Ponto, só. Não é para o cara passear armado, não é essa coisa do Flávio Dino e outros... Deixa, eu não vou fazer comentário, porque agora está proibido fazer comentário também. Você fala e vai preso. Então é proibido falar. Vocês entenderam? Se não entenderam, azar. E agora, para terminar, que esse decreto é feio e chato, é o tal do revogaço, né? Então fica os revogados. O 9845, aqueles decretos do Bolsonaro de junho de 2019, lembra? Eram 3. Então foram 2 só que eles revogaram, esqueceram de um. Então revogaram o 9845 e o 9846, não mexeram no 9847. Mas tiraram do 9847, eu achei que eles não tinham lido, não, eles leram. Mas apenas tiraram alguns dispositivos. O artigo 1º, do artigo 12 ao 15, o 17, o 21 e o 59. Como eu disse, um monte de besteira para quem não entende nada.
os seguintes dispositivos do decreto 10.030 era o R-105, é um manual do Exército que regula e diz para o SFPC, aliás, para a DFPC, para a diretoria, como é que tem que proceder. Então é um manual interno do Exército para orientar o Exército, que é, por lei, o responsável no controle e fiscalização do CAC. Então esse é o decreto 10.030, que é o novo R-105. Substituiu o velho, que realmente estava bem antigo. Os seguintes dispositivos foram revogados: terceiro, quarto, quinto, na parte que altera o artigo 12 do 9847, no anexo 1, regulamento de produtos controlados, incisos 1, 2, 6 e 7, do parágrafo 3º ao 2º, e do parágrafo 1º e 2º do artigo 7, o decreto 10.628 de 2021, decreto 10.629 também de 2021, o artigo 1º do 10.630 de 2021, na parte que altera os artigos 12, 13, 15 e 17 do 9847 de 2019, e esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, ontem, 1º de janeiro de 2023, do 102º ano da independência e 135º da República. Flávio Dino de Castro e Costa é quem assassina. Bom, gente, o Flávio Dino, o Marcos Polon estava numa reunião e mandou, numa dessas lives que ele faz, ele disse que vai juntar lá os juristas e depois vão fazer análise desse decreto em partes. Então, recomendo todo mundo que acompanhe no canal do Polon, do ProArmas, a esmiuçada que dá nesse decreto, tá? Eu apenas quis adiantar para o pessoal do meu canal, afinal está crescendo o canal, já tem 89 mil, obrigado. E também era mais um pretexto para revê-los nesse novo ano que inicia. Gente, não se esqueça de uma coisa que eu falei. Não está escrito no decreto, mas foi uma das ameaças do Flávio Dino. Então, participe, você é CAC, atirador esportivo, participe de competição. Tem um monte de modalidades, tem tiro esportivo para quem gosta de atirar de fuzil, tem tiro prático e tiro de TDT, tiro de defesa tático para quem gosta de, por exemplo, arma curta. Então, o importante é participar de competição. Eles vão realmente tentar estragar a alegria do CAC, que não é visto nas competições de tiro. Ah, esqueci de dizer, tem também um decreto aí que suspende insumo. Então, aquisição de insumo para recarga de munição também foi suspenso por esse decreto. Nada é tão ruim que não possa piorar. Vocês podem esperar que ainda vem muita coisa. Tchau. Feliz Ano Novo.